Agradeço a todos por estarem aqui. Já é a quarta vez que eu falo aqui no FISLE, a primeira foi em 2008, então lá já se vão 8 anos. Hoje eu vou falar sobre aplicações client-side híbridas, ou seja, um mesmo código-fonte ou com leves adaptações, e que você consegue rodá-lo em diferentes plataformas. E aqui eu vou focar especificamente em aplicações web, mobile e extensões de navegador. Para isso, usando React.js e React Native. Não vou falar muito sobre mim, meu site está aí, k.ios.bar, porque, né? Kaiosba é como eu sou conhecido aí na comunidade. Eu sou bacharel e mestre em ciência da computação pela UFBA e trabalho no MIDA, em São Francisco, na Califórnia. Basicamente desenvolvendo em JavaScript e em Rails. E no mundo do software livre aí eu também colaboro em vários projetos JavaScript, Rails e já fiz também em PHP, né? Quem nunca? Então, isso é basicamente o que a gente vai ver hoje. Vou fazer um apanhado geral sobre o React.js, né? O que é, quem está usando, por que utilizá-lo, né? Acho que essa pergunta do porquê tem que vir sempre à tona quando a gente fala em bibliotecas JavaScript, porque são várias. Então, vou explicar os conceitos principais dele e o que o diferencia da maioria dos outros frameworks por aí, né? O conceito de componentes, de JSX e Virtual DOM, props state e o ciclo de vida de cada um dos componentes. Falar um pouquinho do React Native, né? Qual é a característica dele para o desenvolvimento de aplicações mobile híbridas. O conceito de styles também, né? Que diferencia bem do React.js e a questão de módulos nativos. E por fim, vou falar do Kefir, que é um gerador Node.js que eu desenvolvi, que junta todas essas tecnologias e cria um esqueleto de uma aplicação web que pode executar em todas essas plataformas. Então, mais um framework JavaScript, né? Esse site existe mesmo, faz uma brincadeira com aquilo, né? Estamos há tantos dias sem sofrer um acidente. Então, esse aí, ontem estávamos a 86 dias desde que surgiu o último framework JavaScript. Então, talvez já tenha surgido um novo hoje, não sei. Então, esse de verdade, ele faz uma busca no GitHub todo dia, novos repositórios com a palavra framework e que sejam na linguagem JavaScript. Então, nem é tão correto assim, né? Pode ser que tenha um framework que não tenha a palavra framework no nome. Então, existem muitos frameworks JavaScript por aí. Então, por que mais um framework, né? O que é React.js? Ele é um framework que foi desenvolvido pelo Facebook. Ele é uma biblioteca para camada de visualização, né? Então, você não consegue criar uma aplicação web completa utilizando React.js. Você vai usar algumas outras coisas. Ele é uma biblioteca especificamente para camada de visualização. Então, sozinho ele não vai fazer nada. Então, ele foi inicialmente desenvolvido pelo Facebook e o código dele foi aberto há pouco tempo, né? Então, ele é atualmente, né, o melhor framework dos últimos tempos, da última semana. Vamos ver quanto tempo ele vai durar aí. Por que ele foi desenvolvido, né? Já que existem tantas soluções por aí. Para quem é bem familiarizado com a questão do Angular e outros frameworks, o two-way data bind é algo complexo, né? Qualquer alteração nos dados vai ter um reflexo em uma alteração no DOM. Isso é complexo e é pesado. Quem já trabalhou com Angular sabe o quanto a aplicação pesa. Pode ficar pesada com o tempo. Melhorou com o Angular 2, com o 1 ainda é meio lento. Principalmente para quem já desenvolveu mobile. Não sei se alguém aqui já usou Ionic, né, que é um framework para aplicações mobiles web. Ele é baseado em Angular com two-way data bind e é super lento você rodar uma aplicação. À medida que ela vai ficando complexa, né, é super lento você rodar uma aplicação Ionic no celular. Então, são muitos dados que alteram com o tempo. Imagine isso no Facebook, né? Você recebe uma notificação, alguém curtiu um post para cada comentário, tudo isso vai alterar a interface. Imagine isso alterando todo o tempo e o desenvolvedor tendo que controlar isso na mão. Então, é complexo. Então, ele desvia um pouco a lógica do MVC. No sentido em que
você não tem essa separação, tá? Quando for falar de componentes mais lá na frente, isso vai ficar mais claro, mas o componente ele vai ser responsável por todas as etapas, desde os dados até a visualização. Então, atualmente a tecnologia que está sendo usada, obviamente, pelo Facebook e pelo Instagram, né, que são hoje a mesma coisa, Netflix, Airbnb, Reddit e vários outros. Então, React.js ele não possui controllers, não possui, né? Ele não é MVC, não segue nenhum tipo de arquitetura desse tipo, então ele não possui controllers, não possui diretivas, não possui templates, não possui global event listeners, não possui models, não possui nada disso. Apenas componentes. Então, a regra número 1 para se desenvolver em React é entender que tudo é um componente. Essa é a regra. Então, vamos começar com um exemplo simples aqui. A gente tem uma tela de um shopping cart, certo? Ele mostra o total dos itens que estão na sua tela. Você tem 3 itens, você pode alterar a quantidade, você pode remover. Como a gente pode ver, né, a gente tem 3 itens ali que praticamente se repetem em termos de estrutura, né, e apenas os dados são diferentes. E os botões também são bastante similares. Então, dentro de uma arquitetura MVC, como é que isso seria representado? Então, vamos lá. Primeiro vamos fazer um controller para isso. Então, tem lá um cart controller, ele vai ter métodos para você adicionar um item, remover um item e alterar a quantidade, por exemplo, né? Então, pronto. Esse é o nosso controller. Depois eu vou criar a view para isso. Pronto, eu tenho uma div que vai ser um shopping cart. Ele vai tem um título, eu vou mostrar o número de itens que eu tenho ali, né? Isso é bem usando o sintaxe do Angular mesmo. Eu tenho depois uma lista de itens. Para cada item eu vou mostrar um thumbnail e o nome dele, certo? Então essa seria minha view. E por fim eu teria o model que vai controlar toda essa lógica de dados, né? Então, agora repare que é uma separação que não é muito verdadeira. Então, no model, você invariavelmente vai ter que chamar métodos do controller também, né? No caso do JavaScript. Se eu clicar no delete, eu já vou ter que chamar um método do controller, aquilo já vai alterar os dados que eu tenho no meu escopo e aquilo já vai ter que refletir na view. E tudo isso com Global Event Listeners, ouvindo isso tudo e fazendo a renderização do DOM em tempo real, o que é altamente custoso. Por outro lado, seguindo a lógica do React, essa separação ela é um pouco mais hierárquica, digamos assim. Então, a primeira coisa que a gente teria seria um Shopping Cart Component, que é essa tela toda, certo? E a ideia é que esse componente principal ele seja formado a partir de outros componentes. Então a gente teria, pronto, dentro do meu Shopping Cart Component eu tenho um Cart List Component. Então eu tenho um componente que é apenas uma lista de itens. E por sua vez, dentro do meu componente, que é uma lista de itens, eu vou ter cada item. Cada item também vai ser um componente, né? A gente pode ver que ele se repete, né? Então, qual é a diferença aqui? Cada componente ele é autocontido, né? Como quase tudo em JavaScript, você pode fazer coisas erradas devido à alta liberdade que você tem. Então, isso só vai funcionar direito se cada componente for de fato autocontido. Então, aquele componente ele é especializado em realizar uma única tarefa, mas aquela tarefa específica ele consegue fazer do início ao fim. Então, ele sabe os dados que ele precisa, ele sabe como obtê-los, ele sabe como renderizá-los, e ele sabe todas as mudanças de estado, certo? Se acontecer isso, eu vou me comportar dessa forma, tá? Então, ele tem que ser bastante específico. E aí, qual é o tipo de separação que você tem? A separação que você tem aqui é uma separação de responsabilidades, como eu vou mostrar um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, isso. Ao invés de você separar concerns, tudo que é de controller vai ficar no arquivo, tudo que é de lógica de negócio vai ficar no model, tudo que é de visualização vai ficar na view, você tem a separação em componentes e esses componentes são separados em responsabilidades. Eu tenho, então, um componente que é um botão, simplesmente isso. E qual é a responsabilidade de um botão? Ele tem que saber que ele tem um rótulo e ele tem que saber ao que ele responde quando ele for
clicado, por exemplo, né? E com isso você tem uma separação, um paradigma completamente diferente. Então, a ideia é que componentes eles possam ser compostos, ou seja, um componente contém outros componentes e pode estar contido em outros componentes. Isso é bem legal, lá mesmo a gente tem vários softwares, né, que a gente desenvolve, e a gente pode utilizar componentes em softwares diferentes, né? Porque você pode, sei lá, exportar um componente como um módulo Node, e aí você pode utilizá-lo em diversos softwares diferentes, né? E com isso também tem o benefício de ter os componentes desenvolvidos pela comunidade, que aí vão estar disponíveis para todo mundo e tal. Isso é bem legal porque isso também encoraja o reuso, tá? Você não precisa reinventar a roda. Então, poxa, eu queria um componente que é simplesmente uma tela de confirmação, né? Pode não parecer, mas, por exemplo, uma tela de um window confirmation em JavaScript, ele não funciona, por exemplo, numa extensão de navegador. Então, você tem que fazer a janelinha com o botão, se clicar em cancelar, faz uma coisa, se clicar em OK, faz outra. Então, imagine ter que fazer isso para todo software, né? Aquela tarefa repetitiva. Então, você pode ter um componente que faz apenas isso, mas ele faz isso muito bem. Então, isso é mais fácil de ser mantido, porque você não tem código espaguete, né? Você tem um componente e ele tem vida própria. Ele consegue existir sem uma aplicação que o utilize, né? Mais uma vez, se a separação for feita da forma correta. Muito importante, testado, né? Por muito tempo, o teste em JavaScript foi uma coisa complicada. Então, a forma de você ter um componente específico facilita o teste, porque você vai testar apenas aquele componente e não vai precisar testar a sua aplicação inteira, né? E, mais uma vez, caso eles sejam autocontidos e façam apenas uma tarefa. Então, eu tenho aqui um exemplo de um componente, que foi um componente bem simples. Eu simplifiquei a sintaxe dele, na verdade ele é um pouco mais complexo, mas só para ficar mais claro de qual é a cara de um componente em React. Não sei se vocês conhecem o Embedly, é um serviço onde você coloca uma URL e ele renderiza um card para você, né, de como aquele conteúdo pode ser exibido. Então, eu criei um componente React para o Embedly, que ele faz o quê? Ele recebe apenas uma URL, o trabalho dele é renderizar aquele card para aquela URL usando Embedly, só isso, certo? O componente original é um pouco mais complexo, porque para o Twitter ele tem um comportamento específico, ele tem também uns comportamentos para fazer o auto-resize, né, automático, a depender da página em que ele é inserido. Mas ele faz apenas isso, tá? Então, vocês podem ver que é uma sintaxe um pouco diferente, que é uma mistura meio de JavaScript com HTML, com cara de XML, mas quando você pega, assim, no começo, de fato, é um pouco difícil de entender. Eu acho que a curva de aprendizado do React não é assim, você não pega rápido, mas uma vez que você pega, corre muito rápido, o desenvolvimento é muito mais simples. Então, vamos lá entender aquela sintaxe um pouquinho, tá? Então, primeiro eu vou importar o módulo. Todo componente ele vai estender do componente da classe principal, né, component. E apenas um método é obrigatório que ele tenha, que é aquele método render, que vai fazer o quê? Vai retornar marcação. Vai retornar ou outro componente ou um código HTML, ou uma tag HTML. Uma coisa importante é que o return sempre retorna apenas um elemento, raiz, certo? Ele pode ter vários elementos dentro, aninhados, mas apenas um na raiz, nem que seja um span, um div, alguma coisa, tá? E aí, você pode chamar outros componentes ali dentro também. E no final você exporta a classe, de forma que esse componente possa ser reutilizado em outros componentes, tá? Então, essa sintaxe um pouco diferente é chamada de JSX, tá? Então, ela é uma linguagem de marcação que é parecida com o HTML. Ela serve para fazer uma descrição declarativa da interface, tá? Então, você vai declarar como ele se parece, né, como deve ser exibido, de forma que os dados são exibidos e também o comportamento dela, tá? Então, você tem a facilidade dos templates, né? Você vê ali que o método render, eu retorno código HTML, código de marcação direto. Não preciso ficar chamando o método JavaScript para create element set attribute, aquelas coisas, né? Você coloca a marcação direto, que facilita muito a legibilidade do código.
E se você trabalha com designers também, eles vão agradecer se você fizer isso. Então, tem o melhor desses dois mundos, né? E o código JavaScript para você poder declarar o comportamento disso. Tá? Agora, claro que o navegador não entende aquele tipo de sintaxe. Então, para isso, existe um módulo chamado React Tools, que contém um pré-processador que vai fazer a tradução desse código JSX para código JavaScript plano e otimizado. Tá? Então, ele vai rodar de forma bem rápida. Claro que você pode usar JavaScript puro para escrever React pronto, você não precisa usar o JSX, mas é muito mais fácil, principalmente para manter o código, se ele for feito dessa forma. Então, quais são as boas práticas de performance, né? Desde que JavaScript é JavaScript, as boas práticas de performance são evitar operações custosas de DOM. Né? Então, se você tem uma aplicação web que faz muitas manipulações de interface, ela vai ficar bastante pesada. Imagine que você tem 100 objetos escutando milhares de eventos que podem ocorrer a qualquer momento. Isso vai ser extremamente caro. Né? Porque isso são o quê? Threads, JavaScript, rodando, esperando coisas acontecerem que podem atualizar a sua interface. Então, minimizar o acesso ao DOM sempre que possível, né? Porque qualquer alteração que você faz vai ter que ser refletido na tela. Então, o que seria uma boa prática? Já que muitas vezes você, claro, né, se você quer dar um dinamismo à sua aplicação, essas alterações de elementos elas são inevitáveis. Então, uma boa prática seria você atualizar tudo offline, né? Fazer tudo offline e só depois reinserir no DOM, ao invés de ficar fazendo alterações in place, né? Alterações diretas no objeto. Vou mudar um atributo aqui, depois vou mudar o atributo de outro objeto, depois eu vou removê-lo daqui e inseri-lo em outro lugar. Então, o que seria o ideal? Seria fazer tudo isso em memória e só depois reinserir na árvore. Mas, assim, isso tudo soa meio baixo nível, né? A gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa, enquanto a gente quer se preocupar apenas em que o comportamento seja o comportamento esperado e o que o usuário quer mesmo é ver as coisas acontecerem na tela de uma forma amigável e rápida, né? Então, o React cuida disso para você, e essa é uma regra número 2 para você entender esse paradigma, né? Que é bastante diferente das outras bibliotecas, é que ele vai redesenhar tudo a cada atualização. Então, esse é um paradigma, esse é uma mudança de pensamento que é muito difícil para quem já tem uma experiência com outras bibliotecas em JavaScript. É muito difícil você se acostumar com essa ideia. Porque a gente está acostumado a tal elemento, para quem, né, já usa jQuery há bastante tempo, tal elemento, você clica, então vai esconder isso, mostrar aquilo. Nada disso existe em React. Tudo é trabalhado com estados. Então, o código que você faz é um código que vai ser executado todas as vezes para determinado estado, né? Então, vamos ficar vai ficar mais claro isso quando eu for falar de props de state e como é que a gente vai fazer essa visualização. Mas, por enquanto, o importante é ter em mente essa regra. Tudo é redesenhado a todo momento. Tá? Qualquer alteração de dado vai redesenhar a interface inteira e não apenas um único elemento. E você não precisa se preocupar, na verdade nem pode, em ficar mostrando, escondendo elemento enquanto o resto da página é mantido. Não existe esse controle seu, pessoal, sobre isso, né? sobre esse fluxo. Então, isso de redesenhar a interface inteira, né, num primeiro momento, pode parecer uma péssima ideia, né? Nossa, imagina, eu tenho uma página HTML com, sei lá, 100 tags, ele vai redesenhar tudo a todo momento, vai ficar renderizando tudo a todo momento. Isso parece ser extremamente caro, né? Parece ser uma péssima ideia. Se for isso, vamos voltar para o tempo das páginas estáticas. Mas, na verdade, não, porque essas alterações não são feitas no DOM diretamente. Como eu expliquei em 2 slides atrás, o que é caro em termos de processamento é você fazer essas alterações diretamente na árvore DOM. Então, o React ele inclui algo que é chamado de Virtual DOM. Tá? Então, cada interface de cada componente
ela é descrita de uma forma leve, tá? Isso, lá pelos baixos níveis da biblioteca, né? Sei lá, imagine que fosse um JSON, não é exatamente, mas imagine que fosse uma estrutura em JSON que descreve aquele elemento específico. Então, qualquer alteração que ocorre nos dados, né, no estado, sei lá, vamos usar um exemplo aqui, um botão passou de ativo para inativo, tá? Então você tem lá um estado, um atributo do estado daquele componente que vai dizer que agora ele está ativo. Então, o que é que o VirtualDOM vai fazer? Ele vai calcular as diferenças entre aquele elemento e o anterior. Então, imagine que você tem 100 tags na sua página e só um deles mudou. Um botão que era verde ficou vermelho. O que é que ele vai calcular? Ele não vai calcular, fazer 100 alterações, vai fazer apenas uma. Né? Nesse caso, vai fazer apenas uma. Que apenas um daqueles elementos mudou, certo? E ele vai computar o conjunto mínimo de alterações a serem feitas. Então, se apenas mudou um atributo de estilo, sei lá, da cor, então ele não vai redesenhar o elemento inteiro, vai apenas atualizar o atributo daquele elemento específico. E aí isso vai para uma fila de alterações a serem feitas, porque, claro, numa aplicação, diversos estados mudam a todo momento, né? Então, ele, depois de calcular isso para todos os componentes, as diferenças, o cálculo do que deve ser aplicado e as operações que devem ser feitas para efetuar essa atualização, ele vai executar isso em lote. Então, isso é bastante rápido, isso é bem rápido. Tá? Então, regra número 1, tudo é um componente. Regra número 2, tudo é redesenhado a todo momento. E a regra número 3, existe uma única fonte de dados. Tá? O que é isso? Todos os dados usados por cada componente vêm de um único lugar. Então, a forma de você lidar com as informações nos componentes do React podem ser de duas formas, usando props ou usando state. A diferença principal é que props são imutáveis, certo? Como eu falei antes, um componente no React ele pode incluir outros componentes, né? Então, é dever do elemento pai informar ao elemento filho quais são as informações que vão ser passadas para ele, certo? Então, é um one-way data bind, né? Vai do pai para o filho. Então, por exemplo, não sei se vocês conseguem ler, mas ali a gente tem um child component com atributo full igual a bar, certo? E aí, no child component, o que é que eu tenho ali? Eu tenho this props full. Então, é muito simples de entender. Qualquer atributo, né, que segue essa sintaxe bem parecida com o atributo HTML, que eu passo quando eu chamo um componente a partir de um componente pai, vai ser acessível através desse atributo props que todo componente tem, certo? Então, não preciso declarar antes no componente filho quais são os atributos que ele aceita, tá? O pai pode passar diversos atributos se o filho não fizer nenhum tratamento específico sobre aquele atributo, simplesmente não vai acontecer nada, né? Então, tudo fica acessível a partir dali. E eles são completamente imutáveis. Eu não consigo, ali no componente filho, por exemplo, fazer que this props full assumiu agora um outro valor. Não, eu não posso fazer isso, certo? Eles não mudam. Agora, se eu quiser alterar o comportamento do meu componente a partir de outros valores, eu posso ter o quê? Estado, certo? É o que chama de state. Então, o state também ele é uma funcionalidade que é provida pela classe componentPy, tá? E é justamente para esses atributos que são mutáveis. Então, por exemplo, aqui, eu dei aquele exemplo, né? Então, tem um componente que retorna um checkbox e esse componente ele vai retornar marcado se o state, o atributo ativo do estado dele, for verdadeiro, né? E ali eu tenho um método makeActive que vai simplesmente mudar esse estado. Uma coisa interessante é que nesse setState eu não preciso passar o estado inteiro, inclusive os atributos que eu não quero mudar.
Eu apenas passo para ele as alterações, tá? O que eu não passar no setState, ele já vai entender que eu quero manter os valores atuais do estado, né? Então, repare aqui que essa característica da interface ser redesenhada a todo momento fica mais clara quando a gente fala dessa questão de state, né? Então, repare que eu não tenho um evento naquele elemento input, né? Não tenho um change ali. Eu não preciso disso, tá? Se eu quisesse, sei lá, chamar algum método quando esse state é diferente, eu poderia simplesmente, no render, né, em cima, antes do return, eu poderia simplesmente verificar se o status ativo é tal valor, faça tal coisa. Se o status ativo é falso, faça outra coisa. E simplesmente dessa forma, tá? Eu não preciso ficar lidando com eventos aqui. Então, eu só preciso me preocupar com os elementos pai. Informam aos elementos filhos quais são os atributos iniciais que eles precisam ter. E com o controle de estado, eu vou cuidando desses diferentes comportamentos do componente a depender de diferentes valores de atributos. Tá. E como é que eu controlo essas coisas no componente, né? Já que eu não preciso me preocupar com esses eventos, tá? Então, existe uma coisa no React que é chamado de ciclo de vida, tá? Então, para qualquer, como eu falei no começo, né, qualquer componente que você cria, o único método necessário é o render, né, que diz como é que o que é que ele renderiza, né, o que é que ele retorna. Mas eu tenho à minha disposição diversos outros métodos que controlam o ciclo de vida daquele elemento, né? Então aqui eu não preciso me preocupar com aquelas coisas de window onload ou verificar se o elemento já foi inserido na árvore DOM, ou verificar se tal elemento já está pronto, né? Então, não preciso me preocupar com essas questões de assincronicidade, porque o ciclo de vida já vai cuidar disso para mim. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos de métodos que são disponíveis a partir do ciclo de vida. Então, eu tenho, por exemplo, aquele método, o component will mount, tá? Então, com esse método, eu consigo executar coisas que vão ser executadas antes do componente estar pronto, né? Então, eu posso fazer, sei lá, alterar um estado, verificar determinado valor de uma propriedade, já setar um estado inicial. Depois eu tenho outro método, component will receive props. Esse é um método muito interessante porque eu vou ter acesso às novas propriedades que ele recebeu do pai, mais o valor atual. Então, por exemplo, eu tenho um state ali, increasing. Então, o que é que eu posso ver? Se o número, um atributo count que eu tenho naquele componente, o valor atual é maior que o valor anterior, eu posso setar um atributo increasing no state como true, que mostra que, olha só, o valor associado a esse componente aqui, ele está aumentando. E aí eu posso renderizá-lo de uma forma diferente, sei lá, botando uma seta para cima, alguma coisa assim de interface, tá? E, por fim, assim, tem outros, eu pulei alguns, claro, para não falar de todos aqui. E, por fim, o mais comum é o component deadmount, né, que é a informação mais importante. Geralmente, a gente quer saber quando um elemento já está disponível na página. Então, esse é um método que vai ser executado, um callback que vai ser executado quando o componente está pronto, tá? Então, com todos esses callbacks de ciclo de vida, e essa combinação de props e state, a gente consegue controlar todo o comportamento de um determinado componente. Tá? E essa foi uma apresentação inicial sobre React, só os conceitos mais importantes, que quando eu estava aprendendo foram as coisas que mais me chamaram a atenção, né? Eu já trabalhei com vários frameworks JavaScript, e o que mais me chamou a atenção foram essas 3 características que eu achei uma mudança de paradigma bastante grande. E com React.js você consegue implementar aplicações JavaScript, podem ser executadas como aplicações web, como extensões de navegador. Agora, se eu quiser executar essa aplicação como uma aplicação mobile nativa, aí já vem uma outra tecnologia, que é o React Native. Então, ele também é desenvolvido pelo Facebook, ele está um grau abaixo do React.js, ou seja, o React.js é utilizado acima dele, né, no topo dele, e ele vai ser uma biblioteca que faz essa conversão do template JSX, né, aquele que eu mostrei mais lá atrás,
para o iOS Cocoa e para o Android UI. Então, dessa forma, qual é a grande diferença do React Native em relação a Ionic, Cordova e todas essas bibliotecas que a gente tinha? É que você escrevia código JavaScript e HTML5, CSS, mas quando você ia executar aquilo no dispositivo móvel, aquilo não era uma aplicação nativa, aquilo era uma aplicação web, né, disfarçada de aplicação nativa. Então você não tinha nenhum dos benefícios de desenvolvimento móvel, né? E é por isso que as aplicações ficavam extremamente pesadas e você não conseguia fazer coisas muito complexas, né? A gente está migrando agora uma aplicação de Ionic para React Native e os ganhos de performance são incomparáveis e não é mágica, né? Isso é meio óbvio pela forma como ele funciona. Então, as aplicações elas têm uma performance similar a uma aplicação nativa, porque no fim das contas é uma aplicação nativa. Não tem nada de HTML dentro ali. Então, ele no fim das contas, né, assim como o React Tools compila de JSX para código JavaScript, o React Native ele vai compilar de JSX para código móvel nativo, tá? E isso tem também uma vantagem, pelo menos para mim especificamente, acho que para todo mundo que desenvolve com software livre, que você não precisa ter um Mac para desenvolver para iOS. Então isso é uma grande vantagem. Outra grande vantagem, não precisa escrever Java para programar para Android. Assim, nada contra Java, só algumas coisas. Então, já que todo mundo riu, várias coisas contra Java, mas então isso também é uma grande vantagem, né? E uma coisa legal é que você pode reaproveitar os componentes também. Então, a mesma vantagem que você tem no React.js, você tem no React Native. Então, você pode ter o mesmo componente que é utilizado em diversas aplicações diferentes, tá? O código é portável para Android e iOS, como já falei. O React Native para Android ele foi lançado há pouquíssimo tempo, pouquíssimos meses, então ainda não tem muitos componentes, várias coisas você tem que implementar na mão. Tá? Então, só um diagrama para ficar mais fácil. Você tem um componente em React, em JSX, React.js vai compilá-lo para algo que vai executar na raiz do navegador. Você tem um componente em React e vai ser executado como React Native, ele vai ser compilado para iOS e para Android e a arquitetura dele está pronta para ser extensível para outros também. Tá? Agora, algumas coisas são diferentes. Tá? Então, não é exatamente você vai usar o código 100% de web e vai funcionar para mobile. Você tem que fazer algumas pequenas alterações. A primeira questão que é diferente é que o React Native ele não aceita CSS. Então, ele tem algo chamado React Native Style. É uma implementação própria de estilo. Tá? É basicamente uma estrutura em JavaScript muito simples, em que se define os atributos e os valores. E ele possui apenas dois tipos de layout. O Flexbox ou o absoluto. Tá? Então, qual é a cara que esse React.js Style tem? Então, basicamente, você tem uma classe StyleSheet, você chama o construtor dele passando um hash que contém cada um dos seletores, né, digamos assim, com os atributos e os valores. E no fim das contas, no componente React, você passa o atributo styles para qualquer um daqueles seletores ali. Né? Então eu tenho um componente view e eu quero dizer que o estilo dele vai ser o seletor container do meu style. Né? Então, poxa, é uma sintaxe bem parecida com CSS, né? Devia ter alguma coisa para fazer essa conversão automática. Então, tem essa biblioteca aí, que eu contribuí no desenvolvimento, que é o React Native CSS, que a ideia é basicamente você pegar um código em Sass, né? Utilizando a sintaxe em Sass, e ele gera o style para você, né? Que não é algo lá muito difícil de fazer, já que é uma sintaxe bastante parecida. Então, ainda está em desenvolvimento, né? Também é bem recente, tem poucos meses, então tem alguns atributos que ele ainda não mapeia exatamente, mas por enquanto tem funcionado bem para as coisas que a gente tem utilizado aqui. Então, styles é uma coisa que é um pouquinho diferente. Outra coisa que é diferente, a questão dos módulos nativos. Tá? Por quê? Várias funcionalidades são diferentes entre diferentes dispositivos. Tá? Então, no Android e no iOS, a forma de você, por exemplo, receber
sei lá, você chamou o seu aplicativo, você está navegando numa página no navegador. Aí você, poxa, eu quero compartilhar isso aqui utilizando o meu aplicativo. A forma que é desenvolvida para que o seu aplicativo apareça naquela lista de aplicativos que podem ser executados a partir do menu compartilhar é diferente no iOS, é diferente no Android. Então, para isso, existem os módulos nativos. Como eu já falei, é bem recente, nem tudo já está disponível como módulo nativo, né? Nem todas as funcionalidades disponíveis nos dispositivos móveis já estão disponíveis como módulos nativos. Mas já tem vários, para as coisas mais comuns já tem vários. Para quem quiser criar o próprio, não é difícil, porque ele tem uma API para isso. Tá? Então, e a documentação é bastante completa, dizendo como criar o seu módulo nativo. E aqui é um exemplo de um que eu desenvolvi, que é esse exemplo que eu acabei de dar. Né? Não existia um módulo React Native para chamar o seu aplicativo a partir do menu compartilhar. E agora já tem esse React Native Share Menu. E é algo bastante simples. Quem for olhar no GitHub, o código são pouquíssimas linhas, que infelizmente foi necessário escrever algumas linhas de Java. Então, para fazer os módulos nativos, você vai ter que escrever um pouquinho de código nativo, um pouquinho de Java, um pouquinho de Objective-C, né? Aí não tem para onde correr. Mas daqui a algum tempo você não vai precisar mais fazer nada disso, porque quase tudo já vai estar implementado, acredito. Na última parte dessa apresentação, eu queria falar sobre uma ferramenta que eu criei que junta essas duas coisas, que é o Kefir. Então, ele é um gerador Node.js, né? Um gerador human, que cria uma aplicação Node.js para você, né? Um esqueleto. Né? Assim como a gente tem Rails, você dá Rails New, ele cria uma aplicação Rails para você, com human é a mesma coisa. Então, ele vai gerar um esqueleto de uma aplicação pronto. Né? Quando você roda o gerador, ele já vai criar uma aplicação que já roda no Android, já roda como extensão de navegador, já roda como aplicação web, e com uma característica que talvez você não use, mas é mais para poder demonstrar essa característica multiplataforma do gerador, que é receber uma URL como parâmetro, como eu vou mostrar aqui. O tema é todo via Sass, e usa aquele módulo que eu mostrei que faz a conversão de Sass para React Native Style. Vai gerar uma documentação automática. Ele tem abstração de plataforma, então apenas o componente Py é diferente. Por quê? No caso de uma extensão de navegador, quem já desenvolveu extensão para Google Chrome, por exemplo, sabe que você tem que ter um pop-up.html, um window.html, né? Isso é específico da arquitetura da plataforma. No caso de uma aplicação web, pode ser simplesmente um index. No caso de uma aplicação nativa, o React Native espera um index.android.js, um index.ios.js. Então, ele faz essa abstração para você e você se preocupa mais com os componentes filho. Né? Tem integração com Docker, assim, instalar também todas essas dependências de React Native, compilador de size, Webpack, Gulp, todas essas palavras da moda, dá um pouquinho de trabalho. Então ele tem um Dockerfile que você executa e ele vai rodar o gerador dentro do container e retornar o código compilado numa pasta compartilhada. E tem também suporte a GraphQL e Relay, que são tecnologias também novas, também são do Facebook, mas estão fora do escopo dessa apresentação aqui, mas vale dar uma olhada aí. Então, a utilização é muito simples. Ele espera um arquivo YML de configuração, já inclui um arquivo de exemplo, então você pode simplesmente copiar, instalar o I/O, né, que é o binário do human, que é o gerador. Depois você dá um npm link, né, que ele vai compilar o gerador para você, e depois IO Kefir, que vai chamar o gerador e criar aquela aplicação esqueleto para você. Uma vez criada a aplicação, é assim que ela vai ser exibida. Tá? A aplicação que é gerada também vai incluir vários comandos, vários npm scripts, né, para você executar diversas tarefas. A principal é a build, né, que vai compilar a aplicação para você e vai fazer toda aquela conversão de JSX para JavaScript que eu falei, de Sass para CSS, etc. Então, e ele espera aquela variável de ambiente
platform, para dizer para qual plataforma você quer compilar o código. Então, se eu quiser compilar para web, ele vai executar para mim da seguinte maneira no navegador. Né? Ele espera que eu passe uma URL como parâmetro, né? Um parâmetro lá via get, e ele vai mostrar para mim uma URL aí no meio, certo? Se eu for uma extensão de navegador, atualmente a gente só suporta o Google Chrome ou Chromium, né? Ou então os baseados nessa tecnologia. A URL ela vai ser recebida ou via o link que você clicou no menu de contexto ali na primeira imagem, né? Você clicou com o botão direito num link, vou executar minha extensão. O link, a URL de destino daquele link vai ser recebida pelo componente, né? Ele vai exibir ali para você também. Ou se você executar a extensão, como aqui na imagem da direita, a partir da barra de ferramentas, ele vai pegar a URL da aba atual. Tá? E na plataforma móvel, botei o exemplo do Android aí, se você estiver visualizando, sei lá, um tweet no aplicativo do Twitter ou uma URL no navegador, o seu aplicativo vai aparecer na lista de aplicativos, você pode compartilhar via ele. E aí, quando o aplicativo for executado, ele vai mostrar a URL que foi recebida via o menu compartilhar. Então, o que o gerador gera para você é mais um boilerplate, né? E mais um exemplo, claro, nem todo mundo precisa de um aplicativo que recebe uma URL. Mas é mais para mostrar que os dados podem vir de fontes diferentes, né? A plataforma é diferente, então a forma de você receber os dados é diferente, mas o coração da aplicação é o mesmo, tá? Então, aquele título ali, aquele teste, aquele parágrafo que vem depois e aquela lista que mostra o current URL, ele é o mesmo componente para todas as plataformas, tá? Então, essa que é a ideia principal. Eu quero mudar o título. Pronto, só muda o título em um componente. Não precisa mudar para a versão mobile, não precisa mudar para a versão web, não precisa mudar para a versão extensão. E, claro que você também tem toda a flexibilidade de fazer o contrário, né? Eu quero ter um comportamento específico na aplicação web, eu quero ter um comportamento específico na aplicação móvel. Você também vai conseguir fazer isso, tá? Mas é mais para mostrar toda essa flexibilidade. Então, alguns cuidados que a gente teve que ter foi o seguinte, ter essa preocupação de converter o Sass para Style, né? Tentar fazer os componentes de React.js da forma mais reutilizável possível, para que a gente só precisasse escrever para a aplicação móvel os componentes necessários para aquelas especificidades da plataforma móvel. E, né, isso que eu chamo de abstração, né, aquela tela principal ali, ele recebe um props e o URL, e é isso, independente de como essa URL chegou ali. Né? Isso é um trabalho do componente pai. O componente filho apenas recebe aquela propriedade lá, certo? E aí nós temos um componente pai específico para cada um das plataformas. Inclui testes automatizados também, utilizando RSpec, né, Ruby, utilizando Selenium e Chrome Driver, porque assim com apenas uma única suíte de testes, a gente testa a versão web, a gente testa a versão extensão, e a parte de Android a parte móvel ainda está em andamento também. Tá? Pode pular aí, acho que esse era um vídeo, mas acho que não dá tempo de mostrar, né? Senão não vai ter tempo para pergunta. Pode pular aí. Então, é isso, gente. Os slides estão online, slides.com/caiosba/fisli17, meu e-mail, caiosba@gmail.com, meu site, já falei antes, k.ios.ba, é só separar as sílabas com um ponto. E é isso. Acho que a gente tem uns 7 minutos para pergunta. Obrigado. Eu não sei quem é que passa o microfone aí, não.
Vai. Vai, se ninguém ouvir, eu repito. Certo. Essa é uma boa pergunta, porque isso é algo que eu esqueci de falar. A gente já tinha um cliente em iOS nativo e Android ainda não tinha e queria evitar contratar um desenvolvedor específico Android só para fazer aquilo. Então, a ideia também de usar JavaScript era para isso. O único componente que a gente precisou desenvolver até agora foi esse que eu mostrei, né, do menu compartilhar, que realmente não tinha. E para isso, a gente já tinha um desenvolvedor iOS in-house, né, que mantinha o aplicativo em iOS, então ele desenvolveu o suporte a iOS desse módulo. O suporte para Android eu mesmo que fiz, porque eu já tinha alguma experiência com desenvolvimento Android nativo, mas não sou nenhum expert, então assim, não tive dificuldade, mesmo sem ser expert em Android, porque a parte que você escreve de nativo é muito pouco. Assim, não é muito, porque a API do React Native já faz muito para você. E em termos de React, a gente, assim, mão de obra é difícil porque acabou de sair, né? Então, assim, é melhor se contratar alguém bom em JavaScript que vai conseguir pegar as coisas rápido. Então, a gente usou a equipe que já tinha, o pessoal aprendeu e continua sendo um aprendizado também, né? Sobre o Ionic 2, eu não cheguei a testar, então teria sido legal, eu gostaria de ter testado o Ionic 2, ter convertido a aplicação Ionic 1 que a gente tinha para o Ionic 2 e comparar a performance, mas não cheguei a fazê-lo. Mas em termos de performance, eu não tenho a menor dúvida que o React Native é mais rápido. Mas cada caso é um caso. Se você tiver uma aplicação que é leve o suficiente, o Ionic 2 vai atender ao seu caso, né? Agora, se você começar a ter gargalos de performance, então deveria começar a considerar fazer essa migração. Eu só não recomendo, eu acho que hoje já não faz muito sentido você ter aplicação nativa. Assim, em termos de equipe pequena, né, nós somos uma empresa de 15 pessoas. Em termos de uma equipe pequena, é muito custoso. Você tem um cara que só faz iOS, tem um cara que só faz Android, principalmente se você tem muitas aplicações para manter, né? Então, no nosso caso, faz muito mais sentido você ter uma equipe de desenvolvedores JavaScript, aí todo mundo mantém qualquer coisa. Tem mais algum? Isso eu também gostava muito no Ionic, e isso é uma coisa que eu também sinto falta, né? Então, como com React Native, no fim das contas, é uma aplicação nativa, a forma de debugar é a forma que você debuga uma aplicação nativa. Ou você roda no dispositivo de verdade, ou você roda no simulador. Mas ele tem um log, né, que vai, assim, quando você roda no dispositivo ou no simulador, é via um servidor que ele roda, então ele tem um log bem completo, assim, com trace completo, então não é difícil de debugar não, mas não chega nem perto do conforto de debugar no próprio navegador, né? Além da questão da performance, que na minha opinião sempre foi a maior desvantagem de você escrever aplicações móveis em JavaScript mais HTML5, eu acho que é mais fácil de você manter também, né? Você tem a separação dos componentes, então é muito mais fácil você fazer essa reutilização também se você já tiver uma versão web e uma versão móvel. Mas, assim, se não fosse performance, eu acho que eu não teria migrado, não. Mas é uma questão de performance que é bem importante. Assim, acho que, assim, para quem já criou a aplicação em
em HTML5 que o JavaScript para mobile vai chegar um momento que não escala mais. E não demora muito. As aplicações que a gente tinha não eram muito pesadas, mas depois de um tempo já, e em outros celulares também, já fica meio difícil de você manter. Então é 90% performance, na minha opinião. Eu acho que sim, porque é bem mais fácil você começar direto do que ter que fazer essa migração que é completamente diferente, né? Então, é assim, o Cordova, que é no que o Ionic era baseado, já estava aí muito tempo e meio que não vingou. Assim, é utilizado, mas quando você fala de aplicações grandes, você não tem grandes casos de uso. Então, eu recomendaria o Ionic, o React Native para essas aplicações que tendem a crescer, para ter uma performance. Mas, assim, como é uma tecnologia muito nova, e como eu mostrei no primeiro slide, as coisas em JavaScript mudam o tempo inteiro, ainda é bom dar um tempinho para ver se ela vai se solidificar mesmo. Mas eu acredito bastante por ser a primeira solução que vem trazer esse paradigma de compilar para código nativo, né? Então, que já faz com que você acredite nela, né? Qualquer outra coisa que era baseada simplesmente em JavaScript e HTML, você ia falar, isso aí vai ficar pesado, não vai rodar direito. Então, merece um código de um voto de confiança, pelo menos. Eu acho que o ganho de produtividade é muito grande pela forma dos componentes serem autocontidos. Lá no trabalho a gente percebe muito isso, porque a gente consegue fazer com que as pessoas se especializem em uma parte específica do código. E eu acho que as coisas correm muito mais rápido dessa maneira. E não ter que se preocupar com aqueles coisas de JavaScript que geralmente tomam um tempão para você resolver, de assincronicidade, de fazer requisição de dados, de isso aqui está quebrado porque ele espera um atributo que ainda não está disponível, e todas essas coisas. E até a interação entre a equipe a gente percebe que é mais fácil dessa maneira, né? Não precisa, estou usando um método do controller aqui no model, o outro está escrevendo a view, tem duas pessoas fazendo duas partes diferentes da view. Então, essa separação em componentes, a gente tem percebido que o fluxo de trabalho corre de forma muito mais natural. Agora, teve uma curva de aprendizado no começo que não foi uma coisa muito rápida. Então, levou algumas semanas para o pessoal se inteirar desses paradigmas aí que são muito diferentes das coisas que a gente estava acostumado. Facilita muito porque você faz o teste unitário daquele componente, né? Então, imagine que você tiver uma página que utilize 5 componentes e todos eles têm teste, você nem precisa, na sua página mesmo, você só vai ter um teste, talvez, só para testar que todos os componentes são carregados. Então, a gente trabalha muito com TDD e isso também foi outra questão que a gente percebeu, né? Você consegue fazer o caminho completo, o ciclo de vida completo de um componente. Desde o model até a forma de visualização, até os testes, tudo fica bem fácil de fazer. Sim, inclusive, eu não falei, mas o Kiefer também usa o Redux, né, para fazer essa questão de estado. Então, ele integra bem, dá para fazer as duas coisas. Aí já é questão de implementação do layout mesmo, né? Então, aí vai de quem desenvolveu o SaaS. Assim, você pode usar com Bootstrap, você pode usar com qualquer folha de estilo, né? A única limitação é que o layout do React Native, ele ou funciona com posicionamento absoluto ou com Flexbox. E em relação ao layout web, aí vai de quem implementar. Você não tem nenhuma limitação em termos de quais funcionalidades do CSS você pode usar. Então, bom, gente, é isso aí. A gente já passou 3 minutos do nosso tempo. Então, obrigado. Qualquer coisa, eu estou aqui até sábado, domingo. Obrigado.